O asfalto tremeu antes que alguém ouvisse os rotores. Então o céu sobre Seattle General rasgou-se quando 4 helicópteros Black Hawk desceram em uma formação de combate geralmente reservada para zonas de guerra, não estacionamentos civis. Poeira girou, cegando a aterrorizada equipe de segurança do hospital que correu para bloquear a aterrissagem. Eles não tiveram chance. Uma dúzia de fuzileiros navais em equipamento tático completo atingiram o chão com armas a postos, ignorando o cirurgião-chefe que gritava. O capitão deles não pediu pelo diretor. Ele não pediu por um médico. Ele marchou direto para a aterrorizada entrada da emergência e gritou um nome que congelou toda a equipe. Precisamos de Angel 6. Onde diabos está Angel 6? O chão de linóleo da sala de emergência do hospital Seattle General era um distinto tom de cinza estéril, uma cor que Clara Ara Holloway conhecia intimamente. Ela a conhecia porque passava a maioria de seus turnos de 12 horas olhando para ela com a cabeça baixa, tentando se fazer o menor possível. Para os cirurgiões de trauma de alta potência e os residentes de rosto fresco, Clara Ara era apenas a enfermeira lenta. Ela era a mulher de 40 anos com o forte mancar na perna esquerda, que não conseguia correr quando um código azul era chamado. Ela era a relegada a trocar comadres, atualizar prontuários e lidar com os bêbados não críticos que apareciam nas noites de sexta-feira. Eles não sabiam por que ela mancava, e francamente nenhum deles se importava o suficiente para perguntar. Mexa-se, Holloway, você está bloqueando o corredor. Dr. Adrian Prescott estalou, passando por ela com o ombro. Prescott era o cirurgião de trauma estrela do hospital. Brilhante, bonito e completamente insuportável. Ele tinha uma mandíbula que podia cortar vidro e um ego que exigia seu próprio CEP. Clara Ara tropeçou ligeiramente, agarrando a borda do posto de enfermagem para se firmar. Sua perna esquerda, a que estava unida por 3 pinos de titânio e uma confusão de tecido cicatricial, latejava com uma dor maçante e familiar. Desculpe, doutor. Ela murmurou sua voz rouca. Não se desculpe, seja mais rápida. Prescott respondeu por cima do ombro sem quebrar o passo. Temos um engavetamento de vários carros chegando em 10 minutos. Se você não consegue acompanhar, vá trabalhar em geriatria, ou melhor ainda, no necrotério. Eles não se movem rápido lá embaixo. Algumas das enfermeiras mais jovens riram nervosamente. Elas idolatravam Prescott. Para elas, Clara Ara era apenas parte da mobília, um pedaço de mobília ligeiramente quebrado que a administração ainda não havia se dado ao trabalho de substituir. Clara Ara ajustou seus uniformes e voltou a organizar o carrinho de suprimentos. Ela não deixou os insultos a atingirem. Ela havia sido insultada por homens muito mais assustadores que Adrian Prescott. Ela havia sido gritada por sargentos instrutores na chuva torrencial de Parris Island e amaldiçoada por comandantes localizados feridos na poeira de Kandahar. A arrogância de Prescott era o chilrear de um grilo comparado ao rugido de um morteiro. Mas ela guardou isso para si mesma. Aqui ela era, apenas Clara Ara, não tenente-comandante, não enfermeira de voo Holloway, e certamente não o indicativo que ela havia enterrado profundamente em seu arquivo pessoal 7 anos atrás. Ei, Clara Ara! Sarah, uma enfermeira júnior gentil, mas sobrecarregada, sussurrou enquanto passava apressada com uma bandeja de bolsas de soro. Ignore-o. Ele está apenas estressado. O quadro diz que temos um VIP chegando com as vítimas do acidente. Algum filho de senador ou algo assim. Está tudo bem, Sarah, Clara Ara disse suavemente, seus olhos escaneando o caos da emergência com uma precisão que passou despercebida. Enquanto os outros viam barulho e pânico, Clara Ara via padrões. Ela viu que o leito 4 estava entrando em choque antes mesmo dos monitores apitarem. Ela viu que o interno no leito 7 estava lá atrapalhando a intubação, mas ela permaneceu em silêncio. Ela havia aprendido da maneira difícil que, no mundo civil, uma enfermeira que mancava não deveria diagnosticar. Ela deveria buscar cobertores.
As portas automáticas se abriram com um assobio e os paramédicos entraram correndo, empurrando uma maca carregando um adolescente coberto de sangue. Masculino 17, motorista sem cinto, trauma, contuso no peito. O paramédico gritou. Prescott estava lá instantaneamente latindo ordens. Levem-no para a baia 1. Quero um raio-x de tórax e um painel completo imediatamente. Saiam da frente, precisamos de espaço para trabalhar. Clara Ara recuou contra a parede, as mãos cruzadas atrás das costas. Ela observou Prescott trabalhar. Ele era bom. Ela tinha que admitir. Suas mãos eram firmes, mas ele era arrogante. Ele estava tratando o paciente, não a pessoa, e estava perdendo algo. De seu ponto de vista, Clara Ara podia ver as veias do pescoço do menino distendendo. Ela observou a maneira como seu peito subia irregularmente. O monitor mostrava sua pressão sanguínea caindo, mas sua frequência cardíaca não estava subindo tão alto quanto deveria para choque hipovolêmico. Tamponamento cardíaco, a mente de Clara Ara sussurrou, ou pneumotórax hipertensivo no lado direito. Os sons respiratórios estarão ausentes. Ela deu meio passo à frente. Doutor, ela disse, sua voz baixa, mas firme, verifique os sons do pulmão direito dele. A traqueia está desviando ligeiramente. Prescott girou, seu rosto corado de adrenalina e raiva. Com licença, eu pedi uma consulta da Galeria do Amendoim? Eu sou o médico assistente aqui, Holloway. Eu sei como é um pulmão colapsado, e não é isso. Vá me pegar 2 unidades de O negativo e calhe a boca. Clara Ara fechou a boca. Ela viu o interno, um jovem chamado Davis, olhar para ela com pena. Todos eles pensaram que ela estava tentando bancar a médica. Ela se virou e mancou em direção ao banco de sangue, seu punho cerrado ao lado. O fantasma da dor em sua perna irrompeu. Uma lembrança da noite em que ela havia ganhado aquela mancada. A noite em que ela ficou pendurada de cabeça para baixo em uma fuselagem em chamas, mantendo um sargento da marinha vivo, com uma mão enquanto usava a outra para amputar sua própria coxa estilhaçada. Ela recuperou as bolsas de sangue, verificando os rótulos 3 vezes, um hábito que nunca morreu. Quando ela retornou à baia de trauma, o caos havia escalado. O menino estava em colapso. Pressão arterial 60 por 40, Davis gritou. Estamos perdendo-o. Empurre EPI rápido. Prescott rugiu. Onde está aquele sangue? Holloway, mexa-se. Clara Ara entregou o sangue, seus olhos fixos no peito do paciente novamente. Estava pior. O desvio era visível agora. Se Prescott não descomprimisse aquele peito nos próximos 60 segundos, o menino estaria morto. Ele precisa de uma descompressão com agulha. Clara Ara disse mais alto desta vez. Segundo espaço intercostal, direito, agora. A sala ficou em silêncio por um microsegundo. Prescott jogou seu estetoscópio na bandeja com um estrondo. Ele caminhou até Clara Ara, invadindo seu espaço pessoal, pairando sobre ela. Saia, ele sibilou. Saia da minha baia de trauma. Você está dispensada do dever. Saia antes que eu chame a segurança para arrastá-la para fora. Clara Ara olhou-o nos olhos. Por uma fração de segundo, a enfermeira lenta desapareceu, e algo de aço e perigoso cintilou em seu olhar. Mas ela piscou e se foi. Sim, doutor, ela disse. Ela se virou e mancou para longe, o som de seu andar irregular ecoando sob o bip dos alarmes. Ela caminhou em direção à sala de descanso, seu coração batendo forte, não com medo, mas com frustração. Ela sabia que o menino iria ter uma parada, e ela sabia que Prescott não perceberia até que fosse tarde demais. Ela estava apenas se servindo uma xícara de café velho quando o chão tremeu. Não foi um terremoto. Foi uma vibração que chacoalhou as canecas na prateleira. Um ritmo profundo de batidas que ela sentiu em seus ossos antes de ouvi-lo com seus ouvidos. Thwop! Clara Ara congelou. Ela conhecia aquele som. Cada célula em seu corpo conhecia aquele som. Era o som da salvação e o som da destruição. Rotores de levantamento pesado.
Ela se moveu para a janela da sala de descanso que dava para o estacionamento. Seus olhos se arregalaram. Aproximando-se do sul, voando baixo e rápido sobre o horizonte da cidade, havia 4 formas pretas, não o vermelho e branco dos helicópteros de evacuação médica. Estes eram pretos foscos e verde-oliva. Militares. O sistema de PA do hospital crepitou para a vida, a voz da recepcionista tremendo. Segurança para a entrada principal. Temos aeronaves não autorizadas pousando no estacionamento. Repito, pouso não autorizado. Na emergência, o pânico mudou do menino morrendo para as janelas. Pacientes e enfermeiras igualmente se amontoaram no vidro. É um ataque terrorista? Alguém gritou. Não, Dr. Prescott gritou, tentando recuperar o controle de seu andar. Provavelmente é apenas um exercício que deu errado. Ignorem, foquem na paciência. Mas era impossível ignorar. O rugido era ensurdecedor agora. O primeiro helicóptero, um UHN-60 Black Hawk sem outras marcas além de um número de série cinza opaco, arremeteu agressivamente sobre as fileiras de carros estacionados. A corrente de ar dos rotores fez um carro compacto derrapar de lado. Clara Ara observou da sala de descanso, seu café esquecido. Ela pressionou a mão contra o vidro. O que eles estão fazendo aqui? Ela pensou. Esta não é uma LZ designada. Eles estão chegando em alta. Ela observou enquanto o helicóptero líder tocava o solo, suas rodas mal beijando o asfalto antes que as portas laterais se abrissem. Eles não esperaram os rotores desacelerarem. Homens saíram. Clara Ara os contou instantaneamente. 12 kits completos, coletes de placas, carabinas M4, coldres de queda, capacetes rápidos com comunicação. Este não era um transporte da Guarda Nacional. Esta era uma força de reação rápida. Ela apertou os olhos. Os emblemas em seus ombros eram de velcro cinza escuro sobre preto, mas ela reconheceu a insígnia da unidade, uma adaga através de um globo. Reconhecimento de força. Oh, Deus! Clara Ara sussurrou. O segundo e terceiro helicópteros aterrissaram em um perímetro apertado, bloqueando a baia de ambulâncias. O quarto pairava acima, fornecendo cobertura, seu atirador inclinado para fora da porta aberta. As portas da emergência se abriram, mas não eram pacientes entrando. Era o guarda de segurança do hospital, um homem idoso chamado Frank, correndo para trás, com as mãos para cima. Eu não consegui impedi-los. Frank gritou. Eles têm armas. Atrás dele, as portas duplas foram chutadas com tanta força que uma delas se soltou das dobradiças. 3 fuzileiros navais entraram primeiro, varrendo a sala com seus rifles. Eles não miraram nos civis, mas sua disciplina era aterrorizante. Eles se moviam como água fluindo ao redor de macas e congelando a sala com sua presença. Todos permaneçam exatamente onde estão, o fuzileiro líder gritou. Sua voz foi amplificada pelo microfone tático de garganta, ecoando pelo pequeno alto-falante em seu colete. Mãos visíveis, sem movimentos bruscos. Dr. Prescott saiu da baia de trauma, suas luvas cobertas com o sangue do adolescente. Sua arrogância, geralmente sua armadura, era agora uma responsabilidade. Quem você pensa que é? Prescott exigiu, marchando em direção aos homens armados. Isso é um hospital. Você não pode simplesmente invadir aqui com armas. Eu tenho um paciente morrendo ali. O fuzileiro líder nem piscou. Ele era um gigante de homem, facilmente 1,93, mas com uma cicatriz atravessando sua sobrancelha. Ele simplesmente deu um passo à frente e empurrou Prescott para trás com uma mão. Não foi um empurrão violento, apenas uma dispensa de um obstáculo. Prescott tropeçou para trás 1,5, ofegando. Eu sou o capitão Silas Thorne, Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. O gigante retumbou. E eu não estou aqui pelo seu paciente, doutor. Estou aqui pelo meu soldado.
Seu soldado? Prescott engasgou, seu rosto ficando roxo. Não temos nenhuma admissão militar hoje. Você está no hospital errado. Capitão Thorne o ignorou. Ele estendeu a mão e acionou seu rádio. Comando, garantimos o saguão. Escaneando por ativo. Ele puxou um pedaço de papel dobrado de seu colete tático e o desdobrou. Ele olhou ao redor da sala, seus olhos escaneando os rostos aterrorizados das enfermeiras e médicos. Estou procurando um ex-membro do serviço. Thorne anunciou, sua voz ecoando nos azulejos. Temos informações de que ela está empregada nesta instalação. Precisamos dela imediatamente. É uma questão de segurança nacional. A sala ficou em silêncio. Quem? Prescott perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Quem você está procurando? Thorne olhou para o papel, depois de volta para a sala. O nome dela é Clara Ara Holloway, mas no corpo ela era conhecida como Angel 6. Um suspiro percorreu a sala. Cabeças se viraram lentamente, agonizantemente. Olhos se moveram para a parte de trás do posto de enfermagem, em direção à porta da sala de descanso. Dr. Prescott parecia confuso. Holloway, a enfermeira faxineira? Ele soltou uma risada incrédula e sem fôlego. Você está brincando. Vocês pousaram 4 helicópteros para a mulher que esvazia as comadres. Os olhos de Thorne se estreitaram. Ele deu um passo em direção a Prescott e o ar na sala pareceu cair 10 dedos. Cuidado com o seu tom, civil. Você está falando sobre uma recipiente da Cruz da Marinha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Clara Ara estava na porta da sala de descanso. Ela tinha ouvido tudo. Seu coração martelava contra suas costelas como um pássaro preso. Ela não ouvia aquele indicativo há anos. Angel 6. Ela alisou seus uniformes. Ela respirou fundo. Ela não queria isso. Ela havia passado 7 anos se escondendo disso. Mas ela conhecia o olhar no rosto do Capitão Thorne. Ela conhecia aquela postura. Eles não estavam ali para uma reunião. Alguém estava com problemas. Maus problemas. Clara Ara empurrou a porta para abrir. O rangido da dobradiça soou como um tiro na sala silenciosa. Estou aqui, ela disse. Sua voz não era alta, mas era perceptível. Todas as cabeças se viraram. Dr. Prescott olhou para ela, sua boca aberta. O jovem interno Davis olhou dos fuzileiros para Clara Ara e de volta. Capitão Thorne se virou. Quando a viu, as linhas duras de seu rosto suavizaram por apenas uma fração de segundo. Ele viu o cinza em seu cabelo, as linhas cansadas ao redor de seus olhos, e ele viu a maneira como ela se apoiava na perna esquerda. Mas ele não viu uma. Ele se pôs em posição de sentido. Suas botas bateram juntas com um estalo que fez a enfermeira da triagem pular. Ele levantou a mão em uma saudação nítida e precisa. Senhora, Thorne disse, sua voz respeitosa. Capitão Thorne, primeiro reconhecimento. Precisamos de sua assistência. Temos uma situação catastrófica em campo e o cirurgião de voo está caído. Temos um evento de múltiplas vítimas envolvendo uma unidade secreta a 30 milhas ao norte. Eles estão presos em um desfiladeiro. Não conseguimos uma evacuação médica, mas podemos fazer um helicóptero pairar. Ele abaixou a mão. Precisamos de uma enfermeira de voo certificada para combate, para resgate em grandes ângulos. Verificamos o banco de dados. Você é a única na área dos 3 estados com a qualificação. Clara Ara olhou para ele. Capitão, eu não voo há 7 anos. Minha perna... Não precisamos de suas pernas, senhora. Thorne disse intensamente. Precisamos de suas mãos e precisamos de seu cérebro. Há 7 fuzileiros sangrando em uma montanha agora mesmo. Um deles é o filho do general. Eles especificamente pediram por você. Pediram por mim? Clara Ara sussurrou. Não, Thorne se corrigiu. A unidade encurralada. Eles não pediram por uma enfermeira. Eles radiografaram que não deixariam ninguém tocá-los exceto Angel 6. Eles disseram que você serviu com eles em Fallujah. A respiração de Clara Ara engasgou. Fallujah? É?
Ela começou, sua voz tremendo. É o comandante Riggs? Thorne acenou gravemente. É, e ele está em estado crítico. Clara não hesitou mais. A enfermeira lenta evaporou. A mulher que pedia desculpas por existir se foi. Em seu lugar estava Angel 6. Ela olhou para Thorne. Meu kit está no meu apartamento. Temos um kit de trauma completo no helicóptero, Thorne disse. Partimos em 2 minutos. Clara assentiu. Ela deu um passo à frente, sua mancada pronunciada, mas seu movimento proposital. Holloway! Prescott gritou, encontrando sua voz. Você não pode ir embora. Você está de plantão. Se você sair por aquelas portas, está demitida. Você me ouve? Demitida. Clara parou. Ela se virou lentamente para encarar o Dr. Prescott. Ela olhou para o homem que a havia humilhado por 2 anos, o homem que havia zombado de sua dor e ignorado sua habilidade. Ela caminhou até ele. Ela colocou a mão no bolso, tirou seu crachá de identificação do hospital e o deixou cair no bolso frontal de seu jaleco branco imaculado. Dr. Prescott, ela disse, sua voz fria e autoritária. Aquele menino na baia 1 tem um pneumotórax de tensão. Faça uma descompressão com agulha agora, ou você terá que explicar ao pai senador dele porque ele morreu. E quanto a me demitir, ela sorriu um sorriso frio e afiado. Eu me demito. Ela se virou para o Capitão Thorne. Vamos. O interior do MH-60 e M Black Hawk era um assalto sensorial de ruído, vibração e o cheiro avassalador de combustível de jato J-8, um cheiro que agia como uma máquina do tempo para Clara. No momento em que as portas laterais se fecharam e o helicóptero inclinou-se bruscamente para a esquerda, deixando o horizonte de Seattle para trás, o hospital deixou de existir. Dr. Prescott, os internos rudes, os pisos cinza estéreis. Eles estavam a uma vida de distância. Capitão Thorne entregou um fone de ouvido a Clara. Ela o puxou sobre as orelhas, o cancelamento ativo de ruído, abafando instantaneamente o rugido dos rotores para um zumbido surdo. Ele então apontou para uma sacola presa à teia do chão perto de seus pés. Trouxemos sua antiga carga, Thorne disse, sua voz crepitando no intercomunicador. Uniforme de voo de emissão padrão, botas e uma bolsa de trauma de nível 2. Riggs aguardou. Ele disse que você voltaria um dia. Clara olhou para a bolsa, um nó se formando em sua garganta. O comandante Riggs, o homem que atualmente sangrava em uma montanha, havia guardado seu equipamento por 7 anos. Ela desenganchou seu cinto de segurança, uma violação do protocolo de segurança que Thorne ignorou, e começou a tirar seus uniformes azuis do hospital. Ela não se importava com a modéstia. Ela estava em uma fuselagem cheia de fuzileiros, e para eles, ela era apenas mais uma peça de equipamento essencial, como um rifle ou um rádio. Ela vestiu o uniforme de voo. Estava um pouco folgado. Ela havia perdido massa muscular desde sua dispensa, mas o peso familiar do tecido parecia uma armadura. Ela amarrou as botas táticas, fazendo uma careta ao apertar à esquerda sobre o tecido cicatricial de seu tornozelo. A dor era aguda, um lembrete irregular do porquê ela havia deixado o serviço, mas ela a enfiou em uma caixa mental e trancou a tampa. "C-Trap, capitão!" Clara disse, conectando seus comunicadores à tomada de parede. Sua voz havia mudado. O tom rouco e apologético da enfermeira Holloway havia desaparecido, substituído pela cadência autoritária e concisa da tenente-comandante Holloway. Thorne assentiu, apreciando a mudança. Ele tirou um tablet de seu colete e o passou para ela. Exercício de treinamento nas cascatas do norte, Thorne explicou, seu rosto sério. A unidade era de reconhecimento de força, engajada em sobrevivência e evasão em grandes altitudes. Mas algo deu errado. Perdemos a comunicação com eles há 4 horas. Quando finalmente restabelecemos contato, o operador de rádio estava frenético. Eles sofreram fogo. Clara levantou os olhos do mapa no tablet.
Fogo nas cascatas. É uma operação de treinamento. Essa é a reviravolta, Thorne disse sombriamente. Eles tropeçaram em algo que não deveriam ver. Operação de cultivo ilegal, traficantes de drogas, talvez algo pior. Não temos visão dos hostis, mas eles estão fortemente armados. Eles derrubaram a aeronave de extração, um Osprey. Ele caiu forte em um cânion em caixa conhecido como Garganta do Diabo. O terreno é muito íngreme para pousarmos. Teremos que pairar e guindá-la para baixo. Clara Ara estudou o mapa topográfico. As linhas de contorno estavam empilhadas umas sobre as outras. Era um pesadelo vertical. Baixas, 7 confirmados no chão, 3 críticos. O comandante Hicks levou um tiro no abdômen e tem estilhaços do acidente no pescoço. O enfermeiro de combate está morto. Ricks é o oficial de mais alta patente no chão, mas está incapacitado. Quem está no comando agora é um cabo-lance chamado Sterling. Thorne pausou. Sterling é o filho do general Sterling. O garoto é verde. Ele está em pânico e está gritando por Angel Six porque seu pai contou histórias sobre você. Clara Ara fechou os olhos por um segundo. O filho do general. Isso explicava os 4 helicópteros. A política sempre se misturava à guerra. Mas Ricks era família. Quanto tempo-lhe até estarmos na estação? 6 minutos. A voz do piloto interrompeu. O tempo está piorando. Temos uma frente de nevasca vindo do norte. A visibilidade está caindo para 0. Se não a deixarmos cair nos próximos 10 minutos, cancelaremos a missão. Clara Ara olhou pela pequena janela. O verde exuberante dos subúrbios de Seattle havia dado lugar aos dentes irregulares e cobertos de neve das montanhas Cascade. Nuvens cinzentas giravam em torno dos picos como tubarões circulando uma presa. Ela sentiu o velho medo agarrando seu estômago. A última vez que ela estivera em um helicóptero sobre terreno hostil, ela não havia saído andando. Ela havia rastejado. Flashback Kandahar, 2018. A noite era quente, cheirando a enxofre e podridão. O RPG havia surgido do nada, atingindo o rotor de cauda. O giro havia sido nauseante. O impacto estilhaçou seu mundo e sua perna. Ela se lembrava de estar pendurada de cabeça para baixo, o sangue correndo para sua cabeça, observando Ricks arrastar o piloto para fora dos destroços em chamas. Ele havia voltado para ela. Ele a havia carregado por 3 milhas com uma coluna quebrada. Ele havia salvado a vida dela. Senhora. A voz de Thorne a trouxe de volta ao presente. Clara Ara olhou para ele. Suas mãos tremiam ligeiramente. Ela as cerrou em punhos. Estou bem, ela mentiu. Ela enfiou a mão na sacola e puxou uma bolsa menor. Dentro estava seu kit médico pessoal, lâminas de intubação, gases de combate, selos de tórax e uma dose pesada de morfina. Ela arregaçou a manga de seu uniforme de voo para verificar seu relógio, revelando a tatuagem em seu antebraço interno. Estava desbotada agora, mas a tinta ainda era legível. Um par de asas envolvendo o número 6, com a frase em latim, não tim, não tema. Thorne viu. Ele bateu em seu próprio peito. Os meninos no chão, eles pensam que você é um mito. Você sabe, o anjo de Kandahar. Ricks manteve sua lenda viva. Lendas não param sangramentos, capitão. Clara Ara murmurou, verificando o lacre em uma bolsa de soro fisiológico. Torniquete, sim. 2 minutos, o piloto gritou. Estamos recebendo fogo de armas leves. Repito, recebendo fogo. O helicóptero guinou violentamente para a direita. Um som como granizo atingindo um telhado de lata e rompeu ao longo da fuselagem, balas impactando a armadura. Engajem! Thorne gritou, puxando a alavanca de carregamento de sua carabina. Os outros fuzileiros na cabine instantaneamente mudaram de passageiros passivos para predadores letais. Clara Ara agarrou a alça superior. A vibração mudou. O helicóptero estava desacelerando, entrando em um voo estacionário. O artilheiro de porta no lado direito abriu fogo com a minigun, o som ensurdecedor chacoalhando os dentes de Clara Ara.
Estamos sobre a LZ, o chefe de equipe gritou, deslizando a porta lateral para abrir. Vento gelado e neve explodiram na cabine, sugando instantaneamente o calor. Clara olhou para baixo. Através da neve que girava, ela viu os destroços do Osprey, um esqueleto de metal retorcido fumegando no desfiladeiro. Tiros traçantes voavam para frente e para trás entre a linha de árvores e o local do acidente. Está muito quente para pousar, o piloto gritou. Temos que fazer rapel rápido. Você é a primeira. Se ficarmos aqui, estamos mortos. Clara desengatou seu cinto de segurança. Ela pegou sua bolsa médica. Ela mancou até a borda da porta aberta e olhou para baixo. Era uma queda de 18 metros em uma zona de guerra. Sua perna ruim latejava em antecipação. Thorne agarrou sua alça de ombro. Tem certeza disso, anjo? Clara olhou para o caos abaixo. Ela viu uma figura acenando com uma luz estroboscópica. Rix. Ela puxou seus óculos sobre os olhos. Me mande. A corda queimou suas luvas. Um calor gerado por fricção que lutava contra o frio cortante do ar da montanha. Clara desceu rápido, rápido demais. A descida tática foi projetada para jovens com joelhos saudáveis, não para mulheres de 40 anos com pinos de titânio segurando suas tíbias. Mas a adrenalina é um anestésico poderoso. Clara focou no chão, correndo para encontrá-la. 9 metros, 6, 3. Ela abriu as pernas, tentando pousar em seu lado bom, mas o terreno irregular do desfiladeiro tinha outros planos. Ela atingiu um trecho de xisto solto e sua perna ruim cedeu, dobrando sob o peso da bolsa de trauma. Uma pontada de agonia branca e quente subiu pela sua coluna, cegando-a por um segundo. Ela ofegou, mordendo o lábio com tanta força que sentiu gosto de cobre. Mexa-se. Você tem que se mexer. Balas ricochetearam nas rochas a centímetros de sua cabeça. O atirador na linha das árvores havia visto a inserção. Fogo de supressão. Uma voz gritou dos destroços. 3 fuzileiros navais do local do acidente surgiram de trás da fuselagem retorcida do Osprey e lançaram uma parede de chumbo em direção às árvores. Isso deu a Clara os 3 segundos de que ela precisava. Ela se arrastou de 4, arrastando a pesada bolsa médica pela lama e neve, mergulhando atrás da cobertura do trem de pouso do Osprey. Ela foi instantaneamente cercada pelo cheiro de fluido hidráulico queimado e o cheiro metálico de sangue. Você conseguiu. Um jovem fuzileiro, seu rosto manchado com tinta de camuflagem e sujeira, agarrou seu colete e a puxou mais para a cobertura. Ele parecia ter mal 20 anos. Seus olhos estavam arregalados, as pupilas dilatadas de terror. Eu sou o Cabo Sterling. Papai disse que você viria. Clara agarrou o colarinho dele, puxando-o para perto para ser ouvida sobre o rugido do helicóptero de ataque acima. Onde está o comandante Rix? Leve-me a ele agora. Ele está na fuselagem. Ele está mal, senhora. Ele está muito mal. Sterling a conduziu mais fundo na aeronave quebrada. O interior era um pesadelo. As luzes de emergência vermelhas estavam piscando, lançando sombras estroboscópicas sobre a carnificina. 4 fuzileiros estavam agrupados em posições defensivas nas aberturas irregulares do casco. No centro, deitado em um cobertor térmico, estava o comandante David Rix. Clara caiu de joelhos ao lado dele. Ele parecia mais velho do que ela se lembrava. Seu cabelo estava prateado agora, e seu rosto estava cinza, da cor de cinzas molhadas. Um curativo improvisado estava pressionado contra seu pescoço, ensopado com sangue arterial vermelho brilhante. Outra bandagem estava enrolada em seu abdômen. Dave, Clara sussurrou, suas mãos já se movendo, calçando luvas de nitrilo azuis. Os olhos de Rick se abriram. Eles estavam turvos, desfocados. Ele piscou, tentando clarear o nevoeiro do choque. Quando a viu, um sorriso fraco e torto tocou seus lábios. Clara, ele sussurrou, sangue borbulhando ligeiramente no canto de sua boca. Você ignorou minha ordem direta de permanecer aposentada.
Eu nunca fui boa em seguir ordens, ela disse, sua voz firme, apesar do caos. Ela puxou o curativo do pescoço. Era uma laceração irregular, perdendo a carótida por milímetros, mas atingindo a jugular. Ele estava perdendo sangue rapidamente, mas era controlável. A ferida abdominal, no entanto, era a verdadeira assassina. Sterling, faça pressão aqui. Clara latiu, guiando as mãos do jovem cabo para a ferida no pescoço. Não ceda. Se ele sangrar até a morte, a culpa será sua. Ela cortou a camisa de Hicks. Um único ferimento de bala logo abaixo das costelas, sem ferida de saída. Isso significava que a bala estava saltando por dentro, rasgando órgãos. Seu estômago estava distendido. Hemorragia interna. A pressão é 70 por 40, disse um fuzileiro naval próximo com um braço quebrado, lendo um monitor portátil. Ele está em colapso, senhora. Preciso de fluidos, Clara ordenou. Comece uma linha, calibre 18, aberta. De repente, o casco do Osprey ressoou como um sino. Clã! Um RPG havia impactado o nariz da aeronave a apenas 3 metros de distância. Poeira e detritos caíram sobre eles. Eles estão nos flanqueando, Sterling gritou, tirando a mão do pescoço de Riggs para pegar seu rifle. Eles estão vindo pela crista. Mantenha a mão na maldita ferida, Sterling. Clara rugiu, empurrando-o de volta. Deixe os rapazes do reconhecimento de força cuidarem dos tiros. Seu trabalho é ser um saco de areia. Não se mova. Riggs agarrou o pulso de Clara. Sua pegada era surpreendentemente forte para um homem moribundo. Clara, ele sibilou. Ouça-me. O laptop no cockpit. Você tem que destruí-lo. Não agora, Dave, ela disse, injetando morfina em sua linha intravenosa. Não. Ele tentou se sentar, gemendo de dor. Não são traficantes de drogas, são mercenários. Black Ops, eles querem o drive. Ele tem as coordenadas para o protótipo. Clara congelou por uma fração de segundo. A história do exercício de treinamento estava desmoronando. Se eles o pegarem, Riggs tossiu violentamente. Eles vão matar todos para encobrir. Você tem que salvar o menino. Sterling, tire-o daqui. Deixe-me. Não vou te deixar, Clara disse, sua voz feroz. Ela se inclinou perto do ouvido dele. Eu saí de um turno com Adrian Prescott para estar aqui. Não vou voltar de mãos vazias. Você vai viver, Dave, mesmo que eu tenha que carregá-lo sozinha. Ataque! Alguém gritou. O mundo explodiu. Uma granada de morteiro caiu logo fora da escotilha aberta. A onda de concussão pegou Clara e a jogou contra o anteparo. Sua cabeça bateu no metal e sua visão ficou preta por um segundo. Ela balançou a cabeça, lutando contra o zumbido em seus ouvidos. Ela olhou para cima. Sterling estava no chão, atordoado. Riggs estava inconsciente. E de pé na brecha no casco, silhuetados pela neve e pelos flashes das armas, estavam 3 figuras. Eles não estavam vestindo as roupas maltrapilhas de traficantes de drogas. Eles estavam usando equipamento tático de alta qualidade, óculos de visão noturna e carregando SMGs Vector suprimidas, mercenários, profissionais. Um deles levantou sua arma, mirando diretamente no filho inconsciente do general. Clara não pensou. Ela não analisou. A memória muscular de 1000 treinamentos entrou em ação. Ela estava desarmada. Seu status médico a protegia teoricamente, mas esses homens não se importavam com a Convenção de Genebra. Ela agarrou a única coisa ao alcance, uma pistola de sinalização do kit de sobrevivência de emergência preso à parede. Ela a levantou e puxou o gatilho. A sinalização atingiu o mercenário líder bem no peito. Não penetrou, mas o fósforo inflamou com uma intensidade branca cegante, queimando a 1650 graus. O homem gritou, largando sua arma e se debatendo enquanto o fogo engolfava seu colete. Os outros 2 mercenários se encolheram, cegados pelo brilho súbito de magnésio em seus óculos de visão noturna. Livre a porta,
Clara gritou. Capitão Thorne desceu da escotilha do teto, descendo por uma corda como um deus vingador. Ele aterrissou no segundo mercenário, sua faca de combate reluzindo. A equipe de resgate havia chegado, mas Rix estava em parada cardíaca. Preciso de luz. Alguém me dê luz! Clara gritou. O tiroteio havia se deslocado para fora da fuselagem. Thorne e sua equipe de reconhecimento de força estavam empurrando os mercenários de volta para a crista, comprando-lhe uma bolha de segurança. Mas dentro dos destroços, a guerra era biológica. O coração de Rix havia parado. Começando compressões, Sterling gritou, finalmente encontrando sua coragem. Ele começou a bombear o peito de Rix. Muito rápido, diminua. Clara o corrigiu. Deixe o tórax recuar. Ela se apressou para sua bolsa. Ela precisava fazer uma toracotomia, abrir seu peito para clampar a aorta e parar a hemorragia abdominal, tempo suficiente para levá-lo a um hospital. Mas fazer isso em um helicóptero congelado e sujo era insanidade. Era suicídio. Ele morre se você não fizer isso. Sua voz interior sussurrou. Me dê o bisturi. Clara ordenou ao fuzileiro com o braço quebrado. E o betadine derrame em todo lugar. Ela rasgou o resto da camisa de Rix. O que você está fazendo? Sterling perguntou, sem fôlego da RCP. Vou clampar a aorta dele. Clara disse calmamente. Pare as compressões. Ele não tem pulso. Eu sei. É por isso que estou abrindo. Ela fez a incisão. Um longo corte vertical no centro do peito dele. Sangue não fluiu. Sua pressão era 0. Ela usou um afastador de costelas do kit de resgate pesado para quebrar o externo. O som do osso quebrando fez Sterling vomitar, mas ele segurou a lanterna firmemente. Clara alcançou a cavidade torácica do homem que ela amava como um irmão por 20 anos. Suas mãos estavam quentes dentro de seu corpo, um contraste marcante com o vento gelado uivando lá fora. Ela encontrou a aorta descendente. Ela a grampeou com os dedos, pressionando-a contra a coluna. EPI 1 milioma, ela gritou. O fuzileiro com o braço quebrado atrapalhou-se com a seringa e a injetou na IV. Clara apertou o coração manualmente. 1, 2, 3 vezes. Parecia um pássaro morto em sua mão, ainda mole. Vamos, Dave, ela sibilou. Não morra em mim, não aqui, não na neve. Ela apertou novamente. Tum! Um fraco tremor contra sua palma. Tenho um ritmo, ela gritou. Vamos! Tum! Tum! O coração começou a bater sozinho, lutando, irregular, mas batendo. Ao clampar a aorta, ela havia desviado todo o sangue restante para o cérebro e o coração dele, sacrificando a parte inferior do corpo por enquanto. O pulso voltou. O fuzileiro gritou. Fraco, mas palpável. Temos que movê-lo, Clara disse, retirando a mão, mas mantendo o grampo no lugar com uma pinça cirúrgica. Agora, se esperarmos, ele morre de hipotermia. Ela acionou seu fone de ouvido. Thorne, status. Hostis estão recuando, mas estão se reagrupando para um forte ataque. A voz de Thorne estava ofegante. Temos uma janela de 3 minutos antes que eles tragam um calibre .50. O pacote está pronto para mover? Pacote está crítico, mas estável, Clara respondeu. Precisamos de uma extração por guincho agora. O tempo está com visibilidade 0, anjo. O piloto interrompeu. Não consigo ver o convés. Siga minha voz. Clara gritou. Vou soltar fumaça verde. Ela pegou um recipiente de fumaça e o jogou pela escotilha traseira. Fumaça verde espessa surgiu instantaneamente. Levada pelo vento, mas visível o suficiente. O rugido do Black Hawk aumentou. O downwash quase os derrubou. A cesta foi abaixada. Coloquem-no! Clara ordenou. Eles carregaram Rix para a cesta de resgate.
Foi uma luta desajeitada e desesperada. Clara teve que correr ao lado da cesta enquanto a arrastavam, verificando o grampo saindo de seu peito. Enquanto a cesta se levantava do chão, uma bala ricocheteou no trilho de metal. Vá, 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 Thorne gritou, disparando fogo de supressão com sua serra. Clara enganchou seu próprio mosquetão no cabo do guincho acima da cesta. Ela não iria subir separadamente. Ela precisava monitorar Rix a cada segundo da subida. Eles se levantaram do chão, balançando violentamente ao vento. Clara envolveu suas pernas na cesta, protegendo o peito aberto de Rix com seu próprio corpo. Abaixo deles, o desfiladeiro era um show de luzes de traçantes. Acima deles, o ventre escuro do helicóptero prometia segurança. Mas quando eles atingiram a metade do caminho, 15 metros no ar, o guincho emperrou. Eles pararam mortos, suspensos no vazio. Emperrou! O chefe de equipe gritou nos comunicadores. Falha hidráulica no guincho secundário. Não consigo puxá-los. Clara olhou para baixo. Os mercenários estavam saindo das árvores. Eles estavam olhando para cima. Eram alvos fáceis. Manivela manual? O piloto gritou. Quem é o manivela manual? Vai levar 4 minutos, o chefe de equipe gritou de volta. Não temos 5 minutos. A voz de Thorne interrompeu do chão. Eles estão montando um lança-granadas. Vocês são o alvo. Clara olhou para Rix. Seus olhos estavam abertos novamente. Ele estava olhando para ela. Corte a linha, ele sussurrou. Salve-se. Clara olhou para o cabo. Ela olhou para a porta aberta do helicóptero acima, onde o chefe de equipe estava freneticamente girando uma alavanca. Ela olhou para os homens mirando o RPG. Ela enfiou a mão em seu colete e puxou sua arma. Uma Beretta M9 padrão que lhe fora dada no helicóptero. Ela não iria cortar a linha. Ela mirou na forma escura do artilheiro de RPG na neve 15 metros abaixo. Ela respirou fundo, cronometrando o balanço do cabo. No tim, ela atirou. O recuo da Beretta chutou contra a palma da mão de Clara. Um estalo estridente no ar congelante. 15 metros abaixo, o mercenário, mirando o RPG, desabou na neve. O foguete não guiado lançado inofensivamente para o céu e detonando contra a parede do cânion em uma chuva de faíscas inúteis. Livre! Estamos livres! Clara gritou em seu fone de ouvido, embora o vento levasse as palavras. O guincho manual gemeu um terrível rangido de metal contra metal que vibrou pelo cabo de aço e em seus ossos. Polegada por polegada agonizante, a cesta subiu. Clara manteve suas pernas firmemente enroladas na estrutura, seu corpo agindo como um escudo humano contra o vento cortante e quaisquer balas perdidas do chão. Seus olhos, no entanto, nunca deixaram o peito do comandante Rix. O grampo aórtico estava escorregando. A vibração da ascensão estava soltando o instrumento cirúrgico. Se ele se soltasse, Rix sangraria até a morte em segundos, seu coração bombeando sua vida restante para a cavidade torácica que ela acabara de abrir. Firme! Clara gritou para o chefe de equipe enquanto sua cabeça passava pelo chão do Black Hawk. Não puxe! Mãos fortes agarraram seu colete tático. Capitão Thorne e o chefe de equipe puxaram a cesta para a cabine com um puxão que quase deslocou seu ombro. Eles deslizaram a cesta pelo chão de chapa de diamante, prendendo-a instantaneamente. Piloto, tire-nos daqui. Thorne rugiu. Voo rente ao solo. Mantenha-se baixo. O Black Hawk inclinou-se violentamente, mergulhando sobre a linha de crista para escapar da zona de abate. A força G pressionou Clara contra o chão, mas ela não soltou o grampo. Preciso de luz, ela latiu. Ele está afibrilando de novo. A cabine foi banhada pelo brilho vermelho das luzes táticas. Era um pesadelo de sala de cirurgia. O helicóptero estava tremendo, a pressão do ar estava flutuando e o paciente estava tecnicamente morto, mantido vivo apenas por um pedaço de aço pinçando uma artéria principal. O Cab Sterling, filho do general, estava encolhido no canto,
olhando para Clara com olhos arregalados e aterrorizados. Ele acabara de assistir uma enfermeira de meia-idade com uma mancada descer de rapel, realizar uma cirurgia cardíaca aberta em um destroço e atirar em um homem de um cabo pendurado. Ele vai conseguir? Sterling gaguejou. Segure esta bolsa de soro, Clara ordenou, ignorando a pergunta. Aperte. Toda vez que eu acenar, você aperta. Você entendeu? Sim, senhora. Clara olhou para o monitor. Os sinais vitais de Rix estavam erráticos. Ela precisava estabilizar o grampo e embalar o tórax. Thorne, me conecte com o hospital receptor. Clara disse, suas mãos profundamente na cavidade torácica, ajustando a gaze de embalagem. Não vamos para a base. Ele não fará o voo para Madigan. Temos que voltar para Seattle. Negativo, anjo, Thorne disse, ouvindo seu fone de ouvido. O comando diz que o pacote é muito sensível. O laptop, os dados. Não podemos levar isso para um setor civil. Clara levantou os olhos, seu rosto borrado com graxa e sangue. Seus olhos estavam furiosos. Não me importo com o laptop, capitão. Eu me importo com o homem que salvou minha vida em Kandahar. Ele tem uma aorta grampeada e um pneumotórax de tensão. Seattle General fica a 6 minutos. Madigan a 20. Se voarmos para a base, você estará pousando com um cadáver. Você quer explicar ao General Sterling por que o salvador de seu filho morreu? Por causa do protocolo? Thorne hesitou. Ele olhou para Rix, depois para Clara. Ele viu o fogo em seus olhos, o mesmo fogo que lhe havia rendido a Cruz da Marinha. Ele acionou seu rádio. Comando, aqui Dagger 11. Estamos declarando uma emergência médica, desviando para Seattle General. Piloto, acelere. Copiado, o piloto respondeu, e os motores uivaram enquanto ele empurrava o acelerador até o fim. Clara se concentrou novamente na ferida. Fique comigo, Dave. Estamos quase em casa. O voo foi um borrão de alarmes e medidas desesperadas. 2 vezes a pressão de Rix caiu para o fundo. 2 vezes Clara teve que massagear manualmente seu coração, sua mão bombeando ritmicamente, vida através de suas veias, enquanto os fuzileiros observavam em silêncio reverente. Enquanto o horizonte de Seattle aparecia, o heliporto do hospital já estava iluminado. Mas ao se aproximarem, Clara viu algo que a fez ferver o sangue. O heliporto estava vazio de pessoal médico. Guardas de segurança estavam bloqueando as portas. Eles não estão prontos para nós, Clara percebeu. Prescott bloqueou o pouso. Ele o quê? Thorne rosnou. Dr. Prescott, ele é o chefe de trauma. Ele provavelmente pensa que isso é um truque. Thorne acionou o ferrolho de seu rifle. Pouse o piloto. Se alguém atrapalhar, eu os removerei. Black Hawk arremeteu sobre o telhado do hospital, a corrente de ar levantando detritos. As rodas bateram no HA pintado. Antes que os rotores sequer desacelerassem, Thorne chutou a porta para abrir. Ele pulou, sua arma mantida baixa, mas pronta, sua equipe se espalhando para garantir o perímetro. Os guardas de segurança do hospital, que haviam sido ordenados a negar o acesso, deram uma olhada nos fuzileiros navais do reconhecimento de força e recuaram. Mãos levantadas. Clara desenganchou. Ela agarrou a lateral da maca. Vamos, na minha contagem. 1, 2, 3. Eles apressaram Rix para fora do helicóptero. O vento uivava, chicoteando o cabelo de Clara em seu rosto. Ela mancava pesadamente, sua perna ruim gritando em protesto, mas ela não diminuiu a velocidade. Ela corria ao lado da maca, sua mão ainda segurando o grampo dentro do peito de Rix. Eles irromperam pelas portas de acesso ao telhado e entraram no elevador de trauma. Baia de trauma 1, Clara ordenou. E alguém chame Prescott. Diga a ele que se ele não estiver lá em 30 segundos, eu farei a cirurgia sozinha. As portas do elevador dingaram, abrindo no andar da emergência, revelando uma cena de total confusão. A equipe havia ouvido o helicóptero, mas ninguém sabia o que estava acontecendo.
Quando Clara Holloway irrompeu, flanqueada por 4 fuzileiros fortemente armados e empurrando uma maca com um homem cujo peito estava literalmente aberto, todo o andar congelou. Dr. Adrian Prescott estava de pé no posto de enfermagem, segurando um café, rindo com um residente. Ele se virou e o sorriso morreu em seu rosto. Ele viu Clara, mas não era a Clara que ele conhecia. Ela estava usando um macacão de voo coberto de lama e sangue. Seu cabelo estava selvagem. Ela se movia com uma intensidade aterrorizante, a mancada em seu andar agora parecendo a passada de um predador ferido em vez de uma responsabilidade. "Saia do meu caminho!" Clara gritou, sua voz ecoando pelo corredor. "Holloway!" Prescott gaguejou, deixando cair sua xícara de café. Ela se estilhaçou, espirrando líquido quente em seus sapatos brancos imaculados. "Qual o significado disso? Você se demitiu. Você não pode simplesmente..." Paciente é masculino. 52. Ferimento de bala no abdômen. Trauma penetrante no pescoço. Toracotomia de emergência realizada em campo. Clara recitou o relatório com precisão de metralhadora enquanto passava por ele. "A aorta está grampeada. Preciso de o preparado agora. Tipagem e prova cruzada para 10 unidades de Oneg. Chame a equipe vascular." Ela não parou para pedir permissão. Ela não olhou para baixo. Ela conduziu a maca direto para a baia de trauma 1. Prescott correu atrás deles, seu rosto vermelho de indignação. "Segurança, parem-na! Ela está praticando medicina sem licença. Ela é uma enfermeira." Ele estendeu a mão para agarrar o braço de Clara enquanto ela transferia Ricks para a cama do hospital. Antes que seus dedos pudessem roçar seu uniforme de voo, o capitão Thorne interveio. O gigante fuzileiro não gritou. Ele simplesmente colocou uma mão enluvada no peito de Prescott e o empurrou contra a parede com força suficiente para tirar o ar dele. "Toque nela de novo", Thorne disse, sua voz caindo para um rosnado subsônico. "E você precisará de um cirurgião de trauma." "Este é o meu hospital", Prescott sibilou. "E aquele é o meu oficial comandante naquela mesa", Thorne respondeu. "E ela é a única razão pela qual ele ainda está respirando. Você receberá ordens dela ou você se afastará." Prescott olhou ao redor. Toda a equipe da emergência, Sarah, Davis, as enfermeiras, os atendentes estavam observando. Eles não estavam olhando para Prescott com o medo ou admiração habituais. Eles estavam olhando para Clara. Eles estavam olhando para a mulher que haviam ignorado por anos agora, comandando uma sala cheia de soldados de forças especiais. "Dr. Prescott", Clara disse sem olhar para cima enquanto conectava Ricks aos monitores do hospital. "Preciso de um cirurgião vascular para reparar a aorta. Você vai se preparar para a cirurgia ou preciso chamar alguém competente?" O insulto pairou no ar, afiado e brutal. Prescott engoliu seu orgulho. Ele viu o peito aberto. Ele viu o grampo. Ele percebeu com uma sensação de afundamento o nível de habilidade necessário para realizar aquele procedimento em um helicóptero pairando. Ele olhou para as mãos de Clara. Elas estavam firmes como uma rocha. "Vou me preparar para a cirurgia", Prescott murmurou. "Bom", Clara disse. "Mas eu estou no comando disso. Você repara o vaso. Eu gerencio o paciente. Isso é altamente irregular. Faça." As próximas 4 horas foram um borrão. Clara não deixou o centro cirúrgico. Ela ficou na cabeceira da mesa monitorando a anestesia, ditando produtos sanguíneos e guiando as mãos de Prescott quando sua arrogância o tornava desleixado. Pela primeira vez em sua carreira, Adrian Prescott foi o assistente. Quando o último ponto foi dado e Ricks foi transferido para a UTI estável, Clara finalmente recuou. Ela tirou as luvas ensanguentadas. Sua adrenalina caiu. Sua perna cedeu. Ela tropeçou, mas não caiu no chão. O capitão Thorne a pegou. "Eu te peguei, anjo", ele disse suavemente.
Eles a levaram para fora do centro cirúrgico e para a sala de espera. A sala estava cheia, não com pacientes, mas com uniformes. O General Sterling, pai do menino que Clara havia salvado, estava lá. Ele era um homem aterrorizante com 4 estrelas no ombro, conhecido por comer coronéis no café da manhã. Ao lado dele estavam o diretor do hospital e o restante da diretoria. Quando Clara entrou, apoiada em Thorne, a sala ficou em silêncio. O General Sterling caminhou até ela. Ele olhou para seu filho, Cabo Sterling, que estava sentado em uma cadeira de rodas por perto com um cobertor em volta dele. O menino assentiu para seu pai com lágrimas nos olhos. O general se virou para Clara. Ele não ofereceu um aperto de mão, ele saudou. Foi uma saudação lenta e deliberada. Atrás dele, os outros 20 fuzileiros na sala se puseram em posição de sentido. Tenente-comandante Holloway, o general disse, sua voz embargada pela emoção. Meu filho me diz que você caminhou para o inferno para tirá-los de lá. Apenas fazendo o trabalho, senhor, Clara disse sua voz. Não, o general disse, você fez mais do que o trabalho. Você salvou a vida de 7 fuzileiros navais. Você garantiu inteligência que salvará milhares mais. E você fez isso enquanto ele gesticulou desdenhosamente para os administradores do hospital. Enquanto esta instituição a tratava como uma serva, ele se virou para o diretor do hospital, um homem suado em um terno barato. Você sabia que tinha uma recipiente da Cruz da Marinha esfregando seus pisos? O diretor gaguejou. Os arquivos pessoais são confidenciais. Ela é uma heroína, o general latiu. E a partir deste momento, ela está reativada. A Marinha a quer de volta. O corpo a quer de volta. Ela não estará mais esvaziando comadres para você. Ele se virou de volta para Clara. Se você quiser, Clara, a posição de instrutora-chefe no Centro de Treinamento Médico de Operações Especiais Conjuntas é sua. Patente de coronel. Clara olhou para o general. Então ela olhou para o canto da sala. Dr. Prescott estava lá. Ele parecia pequeno, derrotado. Ele havia assistido toda a cena. Ele percebeu que a mulher que ele havia intimidado, a mulher que ele havia chamado de lenta, era um gigante que ele não havia reconhecido. Clara soltou o braço de Thorne. Ela se manteve de pé sozinha, fazendo uma careta de dor, mas ereta. Ela olhou para Prescott. Ela não se gabou. Ela não gritou. Ela apenas lhe ofereceu um pequeno sorriso de pena. Acho que aceitarei essa oferta, general, Clara disse. Mas primeiro tenho uma ponta solta para amarrar. Ela caminhou até o posto de enfermagem, onde a chave de seu antigo armário ainda estava em seu bolso. Ela atirou e a colocou no balcão. Sarah, a jovem enfermeira que havia sido gentil com ela, estava chorando lágrimas de alegria. Adeus, Sarah, Clara disse suavemente. Não deixe que eles a empurrem. Ela se virou e caminhou em direção à saída, flanqueada pelo general e pelo capitão Thorne. As portas automáticas se abriram, deixando entrar o ar fresco da noite. O som do Black Hawk no telhado havia desaparecido, mas o silêncio que ela deixou para trás era mais alto do que qualquer motor. A enfermeira silenciosa se foi. Angel 6 havia retornado, e enquanto ela caminhava na noite pela primeira vez em 7 anos, ela não sentiu a dor em sua perna. Ela apenas sentiu o vento sob suas asas. A lenda de Angel 6 não terminou naquela noite. Foi apenas o começo de um novo capítulo. O comandante Riggs fez uma recuperação completa, eventualmente se aposentando em uma cabana perto do centro de treinamento, onde Clara ensinou a próxima geração de médicos de combate. Dr. Prescott se demitiu um mês depois, sua reputação em frangalhos, incapaz de comandar respeito em uma emergência que sabia que ele havia humilhado uma lenda. Clara Holloway provou que os heróis nem sempre usam capas e nem sempre correm. Às vezes, eles mancam. Mas quando o chamado vem, quando o céu se rasga e os rotores gritam,
eles voam. Ela não era mais definida por sua lesão, mas pelas vidas que ela se recusou a abandonar. No final, as cicatrizes que carregamos não são sinais de fraqueza, mas evidências de que sobrevivemos para lutar pelos outros. Se esta história de redenção e bravura de Clara Ara o comoveu, por favor, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Trazemos a você os mais poderosos dramas militares e histórias inspiradas na vida real todas as semanas. Não se esqueça de compartilhar isso com seus amigos e comentar Angel 6 abaixo. Se você quiser ver uma sequência sobre o tempo dela como instrutora, clique no ícone do sino para nunca perder um resgate.